pessoal, eu sou o professor São Paulo. Vamos dar início à nossa disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação do curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática. Tá? Bom, nessa nossa primeira aula, temos aqui o nosso roteiro de aula, onde inicialmente vamos apresentar os conceitos que serão necessários para o entendimento da lógica de programação e em seguida uma breve história de como surgiu a linguagem de programação, desde os primórdios da invenção do computador até os dias atuais e, finalmente, apresentando uma descrição narrativa dos fatores, métodos para a construção de um algoritmo ou em lógica de programação. Bem, conceito inicial de lógica, o que a gente pode entender por lógica? Lógica, o nome já diz, uma forma correta de organizar os pensamentos e demonstrar o raciocínio de maneira correta. Tá? Você pensa, raciocina e tem uma resposta. A utilização da lógica é a melhor forma de solucionar problemas e atingir objetivos. Tá? Sempre que você tem um problema, você usa a lógica para encontrar uma solução para esse seu problema. Sempre que pensar, falar ou escrever corretamente, deve-se colocar os pensamentos em ordem. Há exemplos aí, a gente tem que todo mamífero é um animal, certo? Todo cavalo é mamífero, então, portanto, todo cavalo é um animal. Usando a lógica, a gente vai poder encontrar várias outras opções também nesse legado. A lógica é muito importante na nossa vida e no nosso dia a dia, pois a gente encontra ela em várias partes do que a gente tem que se fazer. Há exemplos aí, como no slide, eu boto: a gaveta está fechada, a bala está na gaveta, preciso abrir a gaveta para depois pegar a bala. Outro exemplo: moramos em 3 pessoas, nenhum de nós 2 quebrou o vaso de porcelana. Quem quebrou o vaso? Usando a lógica, como moramos em 3 pessoas, se nenhum de nós 2 quebrou, apenas restou uma pessoa. Algoritmo, tá? É a forma organizada de expressar uma sequência de passos que visam atingir um objetivo definido. Então você tem como se você tivesse uma meta. Então você busca alternativas para alcançar essa meta, sendo que as alternativas vão seguir um passo a passo para você chegar até essa meta. Algoritmo é uma forma lógica necessária para o desenvolvimento de um programa. Apesar do nome estranho, os algoritmos são muito comuns no nosso cotidiano, como, por exemplo, na troca de uma lâmpada, na troca de um pneu. Tá? Apesar de parecer óbvio demais, muitas vezes fazemos esse tipo de atividade inconscientemente, sem percebermos os pequenos detalhes. Em um modo geral, um algoritmo segue um determinado padrão de comportamento, com o objetivo de alcançar a solução de um problema. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um problema de um pneu furado de um carro, eu vou ter que traçar uma meta para chegar até a troca desse pneu e poder utilizar o carro novamente. Vejamos como seria descrevê-lo passo a passo. No caso aí, no exemplo para trocar uma lâmpada. Primeiro, pegar uma escada. Segundo, posicionar a escada embaixo da lâmpada. Terceiro, buscar uma lâmpada nova. Quarto, subir na escada. Quinta, retirar a lâmpada velha. E sexta, colocar a lâmpada nova. Já estaria lá a lâmpada novamente funcionando. Outro conceito importante que temos na lógica de programação seria a automação, que na verdade é um processo em que uma tarefa deixa de ser desempenhada pelo homem e passa a ser realizada por máquinas, não importando se essas máquinas são mecânicas ou eletrônicas. Então aí já entra a era da computação, já entram os nossos amigos computadores. Não há como falar de algoritmo sem tecer comentários sobre a automação. Como pode ocorrer uma automação? Tá? Determinada tarefa, para que essa seja automatizada, deve ter todas as etapas conhecidas e a máquina ou dispositivo que desempenhará esse processo deverá estar apta a garantir sua repetibilidade. Por exemplo, nós temos aí fábricas de automóveis, certo? Nas fábricas de automóveis nós temos braços mecânicos que estão em constante produção de veículos. Aonde? No exemplo,
temos uma porta, todo um braço mecânico vai soldar uma porta. Passa-se o próximo carro, o mesmo braço mecânico vai soldar outra porta. E assim sucessivamente. O objetivo maior da automação é que o resultado de uma tarefa possa ser conhecido ou obtido por várias vezes, no mesmo intervalo de tempo e com a mesma qualidade. Exemplo. São exemplos de automação os caixas eletrônicos dos bancos, que hoje realizam tarefas antes de realizá-las pelos bancários, e as funções mecânicas de montagem de linha de produção automotiva, como já foi exemplificado. Já que foi citado o caso dos caixas eletrônicos, antigamente só um bancário poderia liberar o dinheiro para você. Hoje, com a automação, temos caixas eletrônicos que basta você colocar seu cartão, fazer a operação desejada e realizar as tarefas. Dado e informação. Dado é um símbolo que expressa a unidade mínima de informação. É como se fosse o átomo da informação. É a matéria-prima da informação. E a informação é um conjunto de dados reunidos com regras específicas à natureza da informação. Na lógica de programação, quando falamos dela propriamente, nós nos repetimos a uma sequência de instruções. Instruções essas que podem ser consideradas um conjunto de regras ou normas definidas para a realização de uma tarefa. Em informática, instrução é a informação que indica a um computador uma ação elementar a executar. E quem irá indicar essa ação a executar? Você, no caso aí, um programador ou um usuário de um sistema ao qual esteja sendo utilizado. A linguagem de computador. O computador possui uma linguagem própria, certo? Formada por conjuntos específicos, que no caso serão zeros e uns, que em linguagem binária ou linguagem de máquina se considerarão verdadeiro ou falso, para o qual todos os caracteres de linguagem humana são convertidos de modo que o computador possa entender os comandos que desejamos que ele execute. A linguagem de máquina é uma forma de se representar dois estados, no caso aí, ligado e desligado da corrente elétrica, utilizando nos circuitos elétricos dos computadores, e uma única linguagem inteligível pelo computador. Na linguagem de programação, como linguagem de máquina, é difícil a compreensão e manipulação. Por isso, foram desenvolvidas linguagens intermediárias entre a máquina e o homem. Essas linguagens chamamos de linguagens de programação. A linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções para um computador, dizer a ele o que deve ser feito, como deve ser feito. Dizemos que quanto mais próxima da linguagem humana for a linguagem de programação, ela é de alto nível. Caso contrário, vamos considerá-la de baixo nível. O programa. Os programas de computadores nada mais são do que algoritmos escritos em linguagens próprias de programação, aonde vamos ter vários exemplos de tipos de linguagem de programação, como Visual, Pascal, C, COBOL, Visual Basic, Java, Delphi, dentre outras mais, e que são interpretadas e executadas por uma máquina, que no caso, um computador. Vamos aqui tecer um pouquinho da história da programação. A princípio, as linguagens de programações eram somente códigos, diferente dos que são utilizados nos computadores atuais. A sua história está intimamente ligada com a história dos computadores, pois as linguagens foram criadas justamente para que o homem pudesse, através das máquinas, usar sequências lógicas para resolver um problema. Ao longo dos tempos, diversas foram criadas com um propósito específico. Daí, tivemos essa diversificação das linguagens. Por isso, pode-se dizer que este é o motivo de existir várias delas. Na história da programação, um dos nomes mais importantes que se pode falar é de Joseph-Marie Jacquard, um francês que em 1801 efetivamente criou uma máquina que poderia substituir o homem, o chamado
TA de Jacquard. Ele funcionava por meio de programa que deveria lhe dizer quais os fios de TA poderiam passar por cima ou por baixo, para que o traçado pudesse ser criado. Como na época as máquinas eram muito obsoletas, o que se podia fazer também era muito pouco, mas para a época já começava a ser uma revolução. Esses programas eram cartões perfurados que continham instruções do modelo que deveria ser produzido. Ao slide atual, temos um modelo do TA de Jacquard. Outro, não menos importante, mas que deu continuidade à história da linguagem de programação, foi Charles Babbage, com a sua máquina de Babbage, onde ele foi um dos pioneiros na criação dos computadores e propôs em 1822, na cidade de Londres, um projeto de uma máquina de madeira e latão que poderia realizar vários cálculos baseados nos cartões perfurados desse mesmo TA mecânico. Daí surgiu a primeira programadora de computadores do mundo, que no caso foi uma mulher, uma senhora chamada Ada Lovelace. Ela traduziu e expandiu uma descrição da máquina analítica de Charles Babbage, considerado o primeiro computador da história, e escreveu um programa que poderia funcionar nela. Através da interpretação dos artigos do italiano Luigi Menabrea, ela expôs, entre os anos de 1842 a 43, um artigo contando sobre um método para realizar cálculos com a sequência de Bernoulli. Foi considerado um dos primeiros algoritmos criados que poderia ser interpretado pela máquina. Daí, ela ser a primeira programadora da história. Dos primeiros computadores elétricos foram descobertos na década de 30. Em 1948, Konrad Zuse publicou sua criação, a linguagem de programação Planck-Cool. Na época, ainda não tinha muita utilidade, então também não foi bastante difundida. Na década de 50, as primeiras linguagens modernas surgiram: o Fortran, em 1955, Lisp, o Lisp Process e COBOL, a Common Business Oriented Language. Também apareceu, na mesma época, o ALGOL 60. Na década de 70, tivemos outras linguagens. Tivemos a Simula, inventada nos anos de 1960, a linguagem C, uma das primeiras linguagens de programação de sistemas, criadas por Danny Hitch e Ken Thompson. Prolog foi projetada em 1972 e foi a primeira linguagem de programação com paradigma logístico. O Pascal, outra linguagem também, embora atualmente já esteja em desuso. Nos anos 80 surgiram a linguagem C++, que se tornou tão importante quanto a linguagem C, aonde a C++, criada para ser compatível com C, foi muito importante, pois é mais simples e mais dinâmica. A Pure, uma boa linguagem, ótima para quem trabalha em níveis de sobrecargas grandes. Nos anos 90, com a descoberta da internet, que se tornou uma febre mundial e mudou totalmente o rumo da programação, surgiram as linguagens Java, JavaScript, também o Visual Basic e o Object Pascal. Além dessas, tivemos também algumas outras linguagens como PHP, que é uma linguagem para aplicativos usados para a web, e outras linguagens mais que a gente pode exemplificar. A gente tem a Python, a SQL, que é uma linguagem usada para banco de dados, linguagem ASP, o HTML e a XML. Dentro da nossa lógica de programação, podemos fazer essa lógica de programação de várias formas. Uma delas seria a descrição narrativa. A descrição narrativa é feita por meio de uma análise, onde é possível identificar alguns dos passos que devem ser seguidos e respeitados para que seja possível a resolução da situação, problema. Esses passos compõem a tabela usada para estudo de um problema e, consequentemente, servirão como base para a construção dessa descrição narrativa, como se este problema deve ser resolvido.
Existem alguns fatores que levam à construção dessa descrição narrativa. E a eles vamos agora. Primeiro, a complexidade, a legibilidade, a portabilidade, a técnica de resolução por meio cartesiano e o planejamento reverso. Na complexibilidade, temos a percepção na medida em que colocamos as situações novas no problema a ser resolvido, que ele aumenta a complexibilidade do algoritmo. Na legibilidade, mede a capacidade de compreensão de um algoritmo por qualquer observador que não o construiu, a clareza com que sua lógica está exposta. Quanto mais legível for um algoritmo, menor será a sua complexidade. Na portabilidade, temos uma quantidade enorme de linguagens de programações existentes para que possamos usar. A solução do problema fica ligada a características e recursos da linguagem na qual ela foi concebida. A técnica de resolução por meio cartesiano é dividir para conquistar. É muito importante, dentro da programação, ter um método que ataca um problema grande, de difícil solução, dividindo-o em problemas menores de soluções mais fáceis. Se necessário, pode-se dividir novamente as partes não compreendidas. Esse método pode ser esquematizado em passos. Já o planejamento reverso consiste em, a partir de resultado final, determinar quais são os componentes básicos. Ou seja, a partir da saída desejada, devemos poder determinar reversamente quais são os componentes da entrada de dados necessários. Métodos para a construção de um algoritmo. Utilizando os conceitos já desenvolvidos e esquematizaremos métodos para construir um algoritmo logicamente correto. Primeiro passo, leia atentamente o enunciado da questão, retirar a relação das entradas de dados do enunciado, retirar o enunciado a relação das saídas de informação e determinar o que deve ser feito para transformar as entradas nas saídas especificadas. Bom, pessoal, essa foi nossa primeira aula e nessa aula tivemos aí a ideia do conceito do que é lógica de programação, um breve histórico de como surgiu essa lógica de programação e como podemos fazer uma narrativa descritiva desses passos. Até a próxima aula.